Fala jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tá Tudo a Fruta podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje, jovem, nós vamos falar sobre enraizamento adventício, jovem. Como prometido no episódio passado, nós vamos continuar nossa linha de propagação vegetativa. E falar de enraizamento em propagação vegetativa é importantíssimo. A gente precisa fazer nossos propágulos enraizarem quando nós trabalhamos com a técnica da enxertia e da mergulhia, jovem. Então, é um processo fundamental para essas duas técnicas de propagação vegetativa. Então, vamos ao importante, jovem. Quando a gente fala em propagação vegetativa, a gente tem dois fenômenos, que acontecem, que são os mais importantes: desdiferenciação e totipotência celular. Esses são as bases do enraizamento adventício, pelo menos na parte anatômica. Eu preciso que ocorra esses processos para que eu tenha a desdiferenciação, para que eu tenha o enraizamento adventício. Por quê? Normalmente eu uso pedaços de caule, no caso das estacas, ou eu vou mergulhar o caule, no caso da mergulhia, o nome já diz. E a partir do caule eu preciso que vire raiz. Então eu preciso que ocorra a desdiferenciação, depois a formação de novas células totipotentes para elas virarem primórdios radiculares. Então, anatomicamente, eu preciso desses dois fenômenos ocorrendo. E isso vai ocorrer como? Normalmente, quando eu corto a estaca, eu fiz uma lesão, vai iniciar um processo de divisão celular massivo, onde vão ser criados os calos. Calo é igual a casquinha quando a gente faz machucado. Então, é um tecido de cicatrização. Na grande maioria das vezes, ele não é importante ao enraizamento. O calejamento é interessante do ponto de vista de que a estaca está com metabolismo ativo e ela cicatrizou, mas eu não posso ter um calejamento excessivo, jovem, senão atrapalha. Eu preciso de um calejamento, uma casquinha suficiente. Imagina você fez um ralado e criou um braço novo aí de tanta célula que multiplicou em vez de formar a casquinha. Isso é um calo excessivo. E a partir dessa cicatrização, desse estímulo à divisão celular, as novas células vão desdiferenciar ou diferenciar, dependendo do estágio que ela está, e começar o processo de enraizamento. Então, depois desse processo, que normalmente inicia com a desdiferenciação de algumas células do floema, que é uma das veias da planta, jovem, e de outros tecidos do caule, eu começo a ter a diferenciação do tecido radicular, começa a formar primórdios de raiz. Então eu tenho caule lá, vai ter casca, parênquima, floema, eles voltam para o estágio totipotente, uma célula embrião, vamos dizer entre aspas, e eu dando o estímulo certo, que já vou falar para vocês, ela vira um primórdio radicular. Depois esse primórdio ele vai desenvolver para virar uma raizinha melhor, e depois que ele desenvolver, ele reinicia o crescimento e a ligação com os demais vasos do pedaço de planta que eu usei, para que eles se comuniquem e tenha transferência, a raiz começa a ficar ativa. Tranquilo? Então, anatomicamente é assim que acontece. Só que, para que isso ocorra, eu preciso de alguns estímulos fisiológicos. Então, a fisiologia da planta tem de me ajudar. E o principal estímulo que a gente tem é os hormônios vegetais, Eu não lembro se eu já falei de hormônio em algum momento aí, jovem. Se eu não falei, estou falando agora, senão já fica de revisão. Então, jovens, nós temos 5 hormônios básicos. Existem outros, mas nesse momento os 5 clássicos são mais importantes: auxina, citocinina e giberelina, que são promotores de crescimento, e os inibidores de crescimento, que é o ácido abscísico e o etileno. Então, se eu quero criar raiz, eu preciso de hormônio promotor. Dentre os promotores, o mais importante, sem sombra de dúvida, é a auxina. A presença de altas quantidades de auxina no material, no propágulo, ajuda a enraizar. A giberelina, na sua grande maioria das vezes, ela vai ser inibidora do enraizamento. Ela tem outra função de promoção de crescimento, que não é fazer raiz. Então, se eu tenho muita giberelina, ela atrapalha. E a citocinina, ela é mais importante na formação do calo, e às vezes ela pode ou não ajudar no enraizamento. Normalmente, o que a gente quer é uma relação alta de auxina e baixa de citocinina e giberelina quase zero, beleza? Os hormônios inibidores, no caso do ácido abscísico, realmente ele inibe, ele atrapalha ali o enraizamento. Já o etileno, em baixas concentrações, bem pouquinha, ele ajuda a estimular. Mas em termos de hormônio, o mais importante é a auxina. A gente vai tratar a planta de uma forma que ela tenha mais, ou senão eu vou dar de outra forma, de forma exógena, Eu vou aplicar a auxina na planta para ela começar a enraizar. E na mesma linha de
hormônio, jovem, a gente tem alguns cofatores, né? Pode ser alguma enzima, algum outro composto na planta que vão estar ajudando. Tem muitos, a maior parte dele não é bem descrito, mas normalmente esses cofatores são sintetizados nas gemas e nas folhas jovens das plantas. Por isso algumas estacas, que é tema do próximo episódio, a gente mantém a folha dela, ok? Bom, pensando nas bases anatômicas e fisiológicas do enraizamento, né, que a gente acabou de descrever, acho que o Tatu passou bem superficial aí, a gente tem as estacas sendo classificadas em 3 grupos, tá? Que o grupo 1 são estacas de fácil enraizamento, estaquinhas ali que elas têm tudo o que precisa, foram coletadas no momento certo, tá, jovem? Então, se coletou no momento certo, ela vai enraizar, não falta nada, é só tirar o galinho e sair para o abraço. Temos as estacas do grupo 2, cofatores tem quase tudo e só vai faltar auxina. Então, se eu colocar auxina, elas vão enraizar super bem. E as estacas do grupo 3, que ela tem um ou mais cofatores limitantes e a auxina pode ser limitante ou não. Ou seja, tem perrengue aí. Então, que normalmente elas não respondem aos estímulos de enraizamento, principalmente a aplicação exógena de auxina. Então, são as estaquinhas difíceis de enraizar. Do grupo 1, a gente tem como exemplo a figueira, a videira, a marmelo, são estacas de fácil enraizamento. No grupo 2, que são as medianas, que precisam da auxina, né? Nós temos a goiabeira, principalmente, e algumas cultivares de porte-cheiro de pera, alguns porte-cheiros de videira também mais difícil. E do grupo 3, a gente tem as mirtáceas em geral, jabuticaba, por exemplo, araçá, que são difíceis de serem enraizados por estaca. Bom, isso assim, pensando só na estaca do tudo que eu preciso que ela sofra os processos anatômicos e é preciso que elas tenham fisiologicamente o balanço hormonal e os cofatores ali funcionando. Mas nem tudo são flores, né, jovem? A gente sabe que para que o propágulo tenha essas condições, eu tenho fatores que vão afetar isso, né? E esses fatores podem ser divididos em fatores internos e fatores externos. E, na sua grande maioria das vezes, está relacionado à nossa querida planta matriz. Lembra do episódio de planta matriz, jovem? Muito importante, ela é a base de uma boa propagação, tanto seminífera como vegetativa. Eu preciso de uma planta matriz cabeceira, beleza? Então vamos começar pelos fatores internos, né? Que tem muito a ver com a fisiologia dessa planta matriz, em termos do que? Ela ter o balanço hormonal correto, então ela está num período com estímulo maior de auxina, e aí tem várias técnicas que eu posso estar fazendo para que ela tenha mais auxina natural, e aí isso é papo para o próximo episódio, quando a gente falar específico de estaquia. Eu preciso que ela tenha bastante reserva, bastante açúcar, bastante carboidrato, né? Glicose, moçada, fazer fotossíntese. Por quê? A gente está falando de processos fisiológicos, a planta vai gastar energia para fazer enraizamento. Então, se a planta não tiver muita reserva, não funciona. E outra coisa que depende também da planta matriz é a idade dela. Plantas muito velhas, já passaram muito do período juvenil, estão bem velhas, elas perdem potencial de enraizamento. Porque o material genético já está velho, pode ter acúmulo de doenças, principalmente viroses, isso vai atrapalhar. Então, materiais jovens, principalmente próximo ao período juvenil, tendem a enraizar mais. Outro ponto que vai depender da planta matriz é o tipo de material que eu estou coletando. Então, qual que é a característica desse propágulo, né? Madeira mole, fina, como que é? Que a gente vai falar no próximo episódio de estaquia. Tô dando muito spoiler, não tô, jovem? Outra coisa, a época do ano, isso atrapalha. Lembra do episódio de biociclo? Em cada período do biociclo, a nossa plantinha responde de alguma forma, responde ao estímulo ambiental. Então, se eu pegar numa condição que ela está estressada, dificilmente vai enraizar. Normalmente em estresse eu tenho mais hormônios inibidores do crescimento, igual eu falei para vocês. Ou às vezes a planta está saindo da produção, não tem reserva nenhuma, foi tudo por fruto. Tá? Então a época de coleta desse material é importante. Normalmente estacas, né, mergulhias feitas na saída do inverno, início da primavera, são mais interessantes. Outra coisa importantíssima, jovem, potencial genético. Tem material que não tem genética para enraizar. Se não está no DNA da bichona enraizar, às vezes é difícil forçar a barra. Né? Em olivicultura, por exemplo, vários materiais têm potencial de enraizamento muito baixo. Então a gente já sabe que vai precisar de um montão de estaca para ter uma quantidade razoável de mudas. Natural, tem jeito. Em alguns programas de melhoramento a gente consegue até buscar essa característica na planta, mas normalmente elas perdem para as características de produção,
melhorista prefere ter uma planta super produtiva, depois se virar para propagar isso aí. Show? Balanço hormonal a gente falou, mas é importante frisar, eu preciso ter essa planta com uma auxina endógena maior, né? Tá muito a ver com os fatores, com a fisiologia da nossa planta matriz. E outro ponto é interessante, é um dos motivos, por exemplo, as mirtáceas como a jabuticaba não enraizar bem, porque é a oxidação de compostos fenólicos. Plantas que naturalmente têm muito composto fenólico não enraiza bem, o material oxida, então não cicatriza, não tem o estímulo de enraizamento no processo de desdiferenciação, início de diferenciação desanda, não vai funcionar bem. Show de bola? Então esses são os fatores internos da planta matriz que afetam aí, que vão atrapalhar a planta. E lógico, se tem fator interno, né, jovem, nós temos fatores externos. Então a temperatura que eu coletei esse material, a luminosidade, a hidratação e a umidade, né, e o substrato. Isso tudo, principalmente em relação à planta matriz, faz sentido, mas isso vai fazer muito mais sentido na questão de acondicionamento do material a ser enraizado. Então, se a gente está falando de raízes, eu preciso de uma condição de baixa luz, né? A maior parte das raízes cresce na ausência de luz, então para ter bom enraizamento tem que ser escuro. Outra coisa, uma temperatura mais elevada na região que eu quero que ocorra o enraizamento é importante, porque calor é energia, então eu favoreço o metabolismo da planta naquela região, melhor multiplicação de células, uma atividade metabólica maior por conta do calor. Então é muito comum, principalmente em estacas de difícil enraizamento, eu aquecer o leito de enraizamento e deixar a parte aérea, onde vai vir o broto futuramente, mais frio. Para quê? Que o metabolismo atue só na região que eu quero enraizamento. Temperatura importante, moçada. Umidade, muito importante também, tanto na base da estaca, que não pode ser excessiva, mas eu preciso para que ela se mantenha hidratada, e na parte de cima, para que eu não tenha um enraizamento, depois a geminha que deveria brotar desidratou. Então, umidades em torno de 80% aí são muito bem-vindas no enraizamento. E o substrato, né? Que ele é muito responsável pela ausência de luz da raiz e pelo armazenamento de água, manutenção de umidade na região de enraizamento. Toda raiz precisa de umidade suficiente. O substrato ele é importante nisso. Então, um bom substrato para enraizamento, ele retém água suficiente, mas ele drena muito, então ele nunca encharca. E ele é um substrato bem aerado, né? Ele não tem bolsões de ar, mas ele permite ter bastante ar ali, porque o oxigênio é importante nos processos ali, que vai ajudar nesse enraizamento. O enraizamento adventício basicamente é isso. É um processo que anatomicamente as células vão desdiferenciar e depois elas vão virar primórdios radiculares, e eu preciso ter as condições adequadas, tanto fisiológicas como externas da planta matriz, para que essa estaca desenvolva bem, ou esse mergulho, né, essa mergulhia enraize bem. Então são vários fatores, tem como a gente manejar, trabalhar a planta para eu induzir uma condição dessas que o Tatu falou, mas aí a gente vai falar no próximo episódio. Então, jovens, não esqueçam de escutar os nossos episódios, né? A gente está em todos os agregadores de podcast. Se não tiver em algum, puxa a orelha do Tatu que a gente providencia. Dê 5 estrelinhas ou avalie bem no seu agregador, isso me ajuda muito. Compartilhe nossos episódios com teu coleguinha que está aprendendo propagação ou fruticultura, né? Eu tenho certeza que vai ajudar muito ele. E siga o Tatu nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, mais ou menos. E qualquer coisa manda um e-mail, tá tudo na descrição aqui. Show de bola, jovem? Um abraço e até semana que vem.